Ele ainda opera maravilhas, Ele ainda faz aquilo que o homem não pode fazer. Os problemas que são insolúveis aos olhos humanos, nosso Deus, Ele ainda opera, e Ele pode te alcançar nesta noite. Eu creio, meus amados irmãos, no poder da palavra. A palavra é poderosa, a palavra ela é penetrante como espada, e nós precisamos acreditar nisso, porque do contrário nós estaríamos aqui perdendo o nosso tempo. Mas nós louvamos a Deus pela vida da igreja que ainda crê, ainda acredita que o Senhor Deus continua operando sinais e maravilhas no meio do seu povo. Como nós cremos. Esse texto sagrado nos fala de quando o Senhor Jesus caminhando com os seus discípulos, e ele é interrogado pelos discípulos do Senhor. Um dos discípulos chega à presença de Jesus e disse, ao ver aquele cego de nascença, ele olha e pergunta: Mestre, quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? É a tendência humana apontar o dedo para alguém diante de problemas, de falhas, diante das consequências da vida. E aqui não foi diferente. Os discípulos julgaram precipitadamente, pensando que a consequência ou a causa deste homem ter nascido cego seria devido a uma prática de pecado. E eles perguntam: quem pecou? Ele ou seus pais? Como alguém pecaria estando no ventre? Olha a pergunta deles: quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Ele estava no ventre da mãe. Seria impossível, é bem verdade, que o homem já nasce com o pecado, mas ali não houve uma prática da parte do moço, do cego. E Jesus responde a pergunta dizendo: olha, nem ele pecou, nem seus pais, mas isto é para que se manifeste nele as obras de Deus. E às vezes nós, nos nossos dias, podemos também enfrentar alguma dificuldade, alguma batalha da vida, não por causa dos nossos pecados, não são consequências de um pecado praticado, mas às vezes o Senhor Deus quer agir em nós para que o seu nome seja glorificado, para que o nome dele seja exaltado. Nós temos experiências vividas de obras que Deus realizaram na nossa vida, debaixo de uma permissão dele, enfrentarmos uma adversidade e o Senhor estender as mãos, resolver o problema. Para quê? Para que o nome dele seja glorificado. Quem sabe você esteja enfrentando alguma adversidade na sua vida e alguém tem questionado, e às vezes você tem perguntado para o Senhor: Senhor, mas por que tudo isso está acontecendo na minha vida? Por que as coisas não dão certo? Por que esta prova? Por que este levante? Por que esta luta? Por que esta adversidade? E às vezes Deus não traz uma resposta. Nós vivemos o silêncio de Deus, mas a verdade é que, caminhando um pouco mais, o Senhor opera o milagre, de forma que o seu nome seja glorificado. Convença a tua adversidade glorificando a Deus. Quem sabe, meu amado, através da tua luta, da tua prova que você está vivendo, Deus quer operar algo na tua vida, para que o nome dele seja glorificado, para que vida seja salva
Deus. Jesus continua a sua caminhada, fala sobre a necessidade de trabalhar, e ele vai caminhando, e agora aqui no versículo de número 7, 6, o Senhor Jesus resolve atender a necessidade daquele cego. Por certo, Jesus o chama. Alguém introduz o moço na presença de Jesus, e a palavra do Senhor ela vai nos dizer no versículo de número 6, versículo 7, que o Senhor Jesus se aproxima, cuspiu na terra, fez lodo com a saliva e untou os olhos do cego. Nos nossos dias é muito antiético, anti-higiênico, né? Mas o cego não reclamou, porque Jesus fez aquele processo e disse: olha, agora você vai lá no tanque de Siloé e você vai lavar os seus olhos. Havia um túnel para chegar no tanque. Segundo alguns historiadores, 530 a 533 metros para chegar aonde estava o tanque, ia pelo túnel. E aquele moço, não sabemos se com a ajuda de alguém, com o auxílio de algumas pessoas, quem sabe de amigos, a Bíblia não revela, mas a palavra do Senhor, ela vai nos dizer que aquele cego, ele foi, lavou-se no tanque de Siloé, e ele voltou vendo para a glória de Deus. E às vezes nós não entendemos a forma do trabalhar de Deus. Nós queremos que o Senhor faz do nosso do modo que seja agradável a nós. Mas aqui o Senhor Jesus, ele fez algo que acredito nunca ter acontecido. Fez lodo com a saliva e passou nos olhos do cego. Nós diríamos que ia piorar a situação, porque um pequeno cisco nos nossos olhos é uma dificuldade. Aí Jesus faz lodo, coloca nos olhos e diz: vai lá. E ele foi. E ele foi crendo. E ele caminhou. Ele chegou até no tanque, lavou os olhos e ele teve a sua visão restaurada para a glória de Deus. E quando ele retorna, os seus vizinhos, os seus amigos olharam para ele porque o conhecia. Sempre via aquele moço mendigando por ali em algum lugar. E alguém começou a perguntar: mas ele não era o cego que estava aqui mendigando? E alguns diziam: é ele. Outros diziam: parece com ele. E aí ele abre a sua boca e diz: olha, sou eu mesmo. E o que aconteceu? Olha, apareceu um homem aí chamado Jesus, cuspiu no chão, fez lodo, untou os meus olhos e me mandou lavar no tanque de Siloé. Eu fui, lavei e agora estou vendo. E os fariseus também começaram a questionar com ele, querendo saber aonde estava o homem que deu aquela ordem, porque aquele dia era sábado. Eu disse: olha, uma coisa eu sei, eu não sei aonde ele está, mas eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Toda a glória ao nome do Senhor Jesus. Então, meus amados, o Senhor Deus muitas vezes ele usa de situações para nos abençoar. Nesse texto sagrado nós aprendemos aqui pelo menos 3 verdades importantes para a nossa vida diária. E a primeira verdade que nós encontramos aqui no texto é que as tribulações da vida, elas servem para evidenciar a bênção de Deus na nossa vida e evidenciar a glória do nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Por isso que a palavra do Senhor nos orienta em Tiago, que nós somos bem-aventurados quando nós passarmos por várias tentações, porque no fim de tudo é vitória. Então não importa a situação que você esteja vivendo, você tem que colocar na sua mente, no seu coração, que as tribulações desta vida vai servir para evidenciar
a glória do nome do Senhor nosso Deus. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, texto muito conhecido, quando Paulo e Silas estavam naquela região, pregando a palavra, orando pelas pessoas, e eles procuravam um lugar para a oração, de repente viu uma moça clamando, gritando atrás dele: olha, esses homens que vos anunciam as boas novas, eles são servos do Deus Altíssimo. E o dia todo com aquela mensagem do espírito de adivinhação, e Paulo e Silas foi ficando numa posição difícil em relação àquilo. Eles não estavam suportando mais, porque Paulo sabia que era um espírito de adivinhação. E quando já no final da tarde, Paulo não suportando mais, ele olha para aquela moça e repreendeu o demônio, e cessou a perturbação. Mas por causa disso eles foram pegos pelas autoridades, os principais sacerdotes, açoitaram com açoites e prenderam, e recomendou ao carcereiro: olha, guarda eles com segurança. E a Bíblia diz que aquele carcereiro pegou Paulo e Silas, colocou no cárcere interior, prendeu seus pés com grilhões e cadeias. Mas o Senhor Deus queria que o seu nome fosse glorificado naquele lugar. Veja bem, eles foram castigados por causa do Evangelho, eles foram castigados por causa da palavra de Deus, foram presos, mas Deus tinha um milagre preparado naquele dia. E diz a palavra que depois de chicoteados, eles estavam presos ali, mas perto da meia-noite. Glória a Deus, coisa boa é quando o crente se reúne. A Bíblia diz que quando nós nos reunimos, uns têm salmos, outros têm doutrinas, outros têm cânticos espirituais. E Paulo diz: faça tudo para a edificação. E ali estava Paulo e Silas, sem nenhuma saída, sem nenhuma opção de escolha, que eles disseram: vamos louvar o Senhor. E eles começaram a orar, começaram a cantar louvores a Deus, e aqueles louvores, eles foram subindo à presença do Senhor. A oração de Paulo e Silas, elas foram chegando à presença do Senhor, e eles cantavam com mais intensidade. Glória a Deus. E de repente, diz a palavra que perto da meia-noite, quando aquele louvor sobe à presença do Todo-Poderoso, a palavra de Deus vai nos dizer no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, que Deus enviou um terremoto lá naquela prisão, abalou os alicerces do cárcere, as prisões caíram das suas mãos, as cadeias caíram dos seus pés. Houve um milagre tão grande, as portas das prisões se abriram. E o carcereiro, ouvindo aquele movimento, aquele barulho, vendo que as portas das prisões estavam abertas, ele pensava consigo que todos os presos haviam fugido, e ele pega a sua espada para se matar. Mas Paulo, juntamente com Silas, gritou dizendo: olha, não te faças nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. Você pode dar glória para Jesus? O carcereiro os tira para fora, leva para a sua casa e pergunta: varões, irmãos, que farei para que eu seja salvo? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Foram evangelizados, ele ouviu a palavra. Naquele momento, o carcereiro, com a sua família, com a sua casa, eles creram em Jesus, aceitaram a fé, e naquele mesmo momento, naquela mesma hora da noite, eles foram batizados para a glória de Deus. A luta dos apóstolos, a provação de Paulo e Silas naquele dia, evidenciou um milagre. O nome do Senhor foi glorificado, o nome do Senhor foi exaltado, porque os seus servos suportaram as provações.
tua prova, a tua adversidade, e o nome de Jesus será glorificado. E é interessante nós pensarmos no texto, a forma que o Senhor Jesus usara aqui para efetuar aquele milagre. Sendo Ele Deus, não havia nem necessidade de tocar no enfermo, e nem uma necessidade de dizer uma só palavra, como diz lá o centurião quando mandou atrás de Jesus. O centurião, seu servo, estava doente, mandou os seus servos ir em busca de Jesus, para que ele fosse à sua casa e pôr as mãos sobre o seu servo doente, para que ele fosse curado. Quando Jesus estava vindo, o centurião saiu ao encontro de Jesus e disse: mestre, não precisa lá em casa, eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu telhado, mas eu quero dizer para o Senhor, eu tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a aquele vai, ele vai, eu digo a outro vem, ele vem, digo a outro faz isso, ele faz. Então digo uma só palavra e o meu criado ficará curado. Jesus exclamou dizendo que nem mesmo Israel havia visto tanta fé. Mas nós cremos aqui nesse texto que o Senhor Jesus não precisava tocar no cego, falar com o cego. Simples pensamento ou gesto do mestre, o cego era curado, mas ele fez aquele processo, cuspiu, fez lodo, untou os olhos. Deus tem as suas maneiras de trabalhar. A segunda verdade que nós entendamos aqui nesse texto, meus irmãos, é que ainda que o processo escolhido por Deus para nos abençoar pareça estranho, nós devemos obedecer. Se o Senhor te dá uma ordem que aos seus olhos está estranha, parece que não deveria ser daquele jeito, aos seus olhos poderia ser diferente, irmãos, nós não podemos questionar a vontade de Deus. O que nós precisamos, ainda que o processo escolhido por Deus para nos abençoar ele seja estranho, nós precisamos obedecer à vontade de Deus. Nós precisamos obedecer à ordem do Senhor, porque Deus sabe o que Ele está fazendo, Deus sabe como Ele está agindo, e Ele tem as suas maneiras de operar. Então não importa a forma, o modo que Deus escolheu para te abençoar, ainda que pareça estranho, obedeça. Nós temos que obedecer a palavra, nós temos que obedecer a ordem de Deus, nós temos que estar debaixo da bênção do Senhor. Quando nós olhamos para Juízes no capítulo 6, também capítulo 7, capítulo 8, nós vamos ver a forma que Deus escolheu para abençoar Gideão. Primeiro ele aparece malhando o trigo do lagar. Aí o Senhor chama Gideão através de um anjo que fala com ele, orientando: vai nessa sua força, o Senhor é contigo. Ele questiona, e aí ele faz algumas provas. Deus confirma, e quando ele toca a buzina para chamar o povo à guerra, ajuntou ali 32 mil homens, soldados para a peleja. E aí o Senhor diz para Gideão: Gideão, é muita gente, é muito povo que está contigo, para que eu entregue os midianitas das tuas mãos. Você vai apregoar aí para os covardes e medrosos voltarem. Gideão foi surpreendido. 22 mil homens voltaram, ficou apenas 10. Olha que modo estranho de Deus agir. Aí Deus disse: Gideão, ainda é muita gente, manda o povo às águas. Aquele que abaixar se ajoelhar e beber água como bebe o cão, deixa abaixo. Aquele que com a mão jogar a água na boca, você separa. E foi 300 homens que assim fizeram. Aí Deus diz: pode dispensar o restante. Veja que modo estranho.
era uma guerra, era uma batalha, era uma peleja. Quantos mais homens, melhor. Quantos mais soldados, melhor. Mas Deus usa esse processo e para dizer para Gideão: Gideão, eu não preciso de quantidade, eu vou operar. A guerra é minha, a peleja é minha. E nós sabemos a história de Gideão. Ele foi para a batalha com aqueles 300 homens, usou de alguma estratégia que Deus orientou, com cântaros, com tochas acesa e com trombeta, e espalhou as 3 companhias de 100 no arraial dos midianitas. E no horário combinado, Gideão disse: olha, assim como eu fizer, vocês vão fazer também. E no momento combinado, Gideão quebrou o cântaro com as tochas acesas na mão e na outra mão a trombeta. E eles tocaram as trombetas ou as buzinas. As 3 companhias fizeram o mesmo. Eles parados no seu lugar, tocando as buzinas, com as tochas acesas nas mãos. Os inimigos de Gideão ficaram apavorados, começaram a correr de um lado para o outro, quem sabe se perguntando o que está acontecendo. E o Senhor Deus trabalhou no meio daquele povo, e eles se pelejaram contra si e fugiram, e Gideão foi vitorioso naquele dia. Mas olha que forma foi, uma forma estranha. Em uma batalha, em um campo de guerra, Deus resumiu o número de soldados de 32.000 apenas 300. Então, como eu estou dizendo à igreja, não importa o processo escolhido por Deus para nos abençoar, nós temos que obedecer às diretrizes de Deus. Deus tem vitória para a sua vida. É só obedecer. Senhor, mas está estranho. Senhor, eu não estou entendendo. Não é para entendermos mesmo, irmãos. É para nós nos colocarmos na presença do Senhor. É para nós nos posicionarmos diante de Deus, dizendo: Senhor, eu creio no teu agir, eu creio na tua providência. Senhor, não importa o modo, o processo que o Senhor vai fazer, mas eu creio que o Senhor é um Deus poderoso para dar vitória, e Deus vai te dar vitória. Glória ao nome de Jesus. Veja que modo estranho que Jesus usou: cuspir e fazer lodo. Mas foi o modo que Deus, quem sabe, testou a obediência daquele servo. Eu não sei o que acontece na sua vida, eu não sei o que está passando, que você está passando, e a forma que Deus está trabalhando para te testar, para te provar. Mas uma coisa eu sei: Deus tem vitória para a tua casa. Se o cego questionasse o que o Senhor Jesus fizera, ele não tinha recebido a sua vitória, mas ele aceitou o trabalhar de Deus. Terceira verdade que nós encontramos nesse texto, para nós encerrarmos, é que no momento em que obedecemos a ordem de Deus, o milagre acontece. Você quer milagre da parte de Deus? Obedeça. Obedeça às diretrizes do Senhor. Obedeça às ordens do Senhor. Deus tem vitória para a sua vida. Saul, ele foi rejeitado. Saul perdeu a presença do Senhor porque ele desobedeceu a ordem de Deus. Era somente obedecer a ordem. Quando ele deu uma ordem para Saul de lá exterminar com os amalequitas, era só obedecer. Mas no momento dele concluir, de Deus operar na vida dele, ele resolveu ser desobediente. Aí quando Samuel chega e pergunta para ele: Saul, por que foste rebelde à voz do Senhor? Ele disse: não, pelo contrário, eu tenho ouvido a voz do Senhor. Deus havia dito para matar tudo, homem, mulheres, criança, animal.
Saul pergunta, e ele questiona, e aí ele pergunta, então que mugido de gado é esse que eu ouço? Que balido de ovelhas é esse que eu estou ouvindo? Aí ele confessa, os moços, os soldados, separou o melhor do gado e das ovelhas para oferecer holocaustos ao Senhor. Samuel diz para ele, obedecer é melhor do que sacrificar. Se formos obedientes à voz de Deus, nós teremos os céus abertos sobre a nossa cabeça. Talvez você pode orar, talvez você pode dizer, mas pastor, parece que para mim os céus estão de bronze. Mas através da obediência à vontade de Deus, o céu se abrirá e a bênção de Deus estará sobre a sua casa. A bênção do Senhor estará sobre a sua família. Você crê nesta noite e vai receber em nome de Jesus. O Senhor está trabalhando para que a sua vida seja mudada. Não questione o agir de Deus, não questione o trabalhar de Deus. Não é do seu modo, é do modo de Deus. Parece tudo está estranho, mas vai ser abençoado. Glória a Deus. O cego aqui só obedeceu, não questionou nada, e ele foi curado para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite, Deus tem uma vitória grande para a sua vida. Não importa as tribulações que você esteja vivendo, elas vão evidenciar a glória do nome do Senhor. Não importa o modo que Deus escolheu para te abençoar, se você obedecer, você vai alcançar uma grande vitória nessa vida. Quem crê glorifica, quem crê adora, quem crê exalta, aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. E nós já somos testemunhas oculares aqui, que o Deus do milagre está presente, que Ele já operou aqui nesta noite, e Ele opera também na tua vida. Glória a Deus, nós vamos estar orando neste momento pelos irmãos, estar orando aqui pelas famílias, que quem sabe você está passando coisas difíceis na vida, você não está suportando mais, quem sabe você até pensa em desistir, parar a sua caminhada, a sua jornada de fé, mas nesta noite o Senhor Deus vai renovar as suas forças. Deus que renova forças, Ele está aqui. O Deus que resolve problemas insolúveis aos olhos humanos, Ele está aqui, Ele tem vitória para a sua vida nesta noite. Eu quero convidar a amada igreja a estar de pé, nós vamos estar orando, ministrando na sua vida, ministrando bênção, ministrando vitória, ministrando a cura divina, a libertação, a transformação da vida, força para o fraco, glória ao nome do Senhor. Glória. Quem deseja vir à frente e receber a oração? Venha. Tem alguém entre nós que deseja aceitar a Jesus ou reconciliar? Fomos informados que tinha alguém que queria reconciliar. Onde está? Está vendo esse jovem? Nos abençoe, alguém com ele à frente, por favor. Desculpa a mão para ele aqui. Mais alguém deseja vir à frente? Glória a Deus. Deus tem vitória. Nós vamos estar orando neste momento. Mais alguém? Glória a Deus. Existem coisas que só Deus faz. A equipe de louvor já esteja preparada para cantar. Estamos esperando mais alguns irmãos chegarem. Glória a Deus. Tudo vai mudar na sua vida. Glória a Deus. Há
um louvor que diz: tudo mudará. Tudo mudará. Após uma oração, tudo mudará. Você crê que tudo pode mudar através da oração? Glória a Deus, nós vamos estar orando neste momento. E Deus vai agir. Oh, aleluia. Glória a Deus. Estenda as suas mãos, igreja, os obreiros, estenda as suas mãos aqui para frente. Após nós orarmos aqui, que já pode adorar a Deus. Pai amado, santo, eterno, poderoso, Senhor dos céus e da terra, oh Deus de glória, de poder e bondade, em nome de Jesus, o teu amado Filho, neste momento estamos, Senhor, na tua gloriosa e majestosa presença, gratos ao Senhor pelas bênçãos, gratos ao Senhor pelas vitórias, gratos ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa, Senhor Deus, e no poder da tua palavra. Neste momento nós queremos ministrar, Senhor, na vida da igreja, Senhor Deus, sabendo que o Senhor é poderoso para realizar uma obra grande neste lugar, para que o teu nome continue sendo glorificado nesta cidade. Deus maravilhoso, Deus soberano, amado e eterno, em nome de Jesus nós ministramos cura, nós ministramos a libertação, a transformação da vida. Pai Santo, Pai amado, Pai eterno, olha para aquele Senhor que está, Senhor, prestes a desistir, Senhor, da sua fé. Mas em nome de Jesus, neste momento, Senhor, eu ministro na vida deste servo, dessa serva. Pai, eu peço o teu agir, o teu trabalhar, Senhor, em cada vida. Onde ele anda, caçuia, andarabai, ele anda na bacia. Opera, Senhor, de forma poderosa, opera, Senhor, de forma gloriosa. Pai, tu tens a cura, tu tens a libertação, tu tens, Senhor, a transformação de vida. E aqui estão os teus servos, Senhor, na tua presença nesta noite, porque estão aqui crendo no teu agir, crendo na tua providência. Vai visitando agora cada vida, Senhor, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Senhor, opera na vida dos teus filhos nesta noite, para que o teu nome continue sendo glorificado na vida da igreja. Deus amado, Deus santo, Deus eterno,